Bom dia, irmãos. Paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Amém. Pedir para que vocês se levantem, estejam conosco nesse momento de louvor e de adoração. E nesse primeiro louvor que realmente possamos declarar que toda a glória e toda a honra seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, que o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo, Deus. Toma o teu lugar, que o teu coração se alegre sobre mim. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Penoso trabalho te alegrarás, povos de todas as tribos, línguas e nações, te alegrarás, que o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo, Deus. Toma o teu lugar, que o teu coração se alegre sobre mim. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso.
todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso, glória e honra a ti. Declara, igreja. Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, todo domínio a ti, Deus poderoso, O Deus poderoso. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás. Alegra-te sobre mim. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás. Alegra-te sobre mim. Alegra-te sobre mim, Senhor. Alegra-te sobre mim, Senhor. Alegra-te. Alegra-te sobre mim, Senhor. Alegra-te sobre mim, Senhor. Bom dia, irmãos e irmãs, na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? A palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 16, vou ler numa versão do Eugene Peterson, que é a versão A Mensagem, que diz assim: então Jesus orientou os discípulos: quem quiser seguir-me tem que aceitar a minha liderança. Quem está na garupa não pega na rédea. Eu estou no comando. Não fujam dos sofrimentos. Abracem-no. Sigam-me e eu mostrarei a vocês como agir. A autoajuda não é ajuda de jeito nenhum. O autossacrifício é o caminho. O meu caminho para que vocês descubram a sua verdadeira identidade. Qual é a vantagem de conquistar tudo o que se deseja, mas perder a si mesmo? O que vocês teriam para dar em troca da sua alma? Que o Senhor venha liderar sobre a minha vida, sobre a sua vida. Porque a melhor ajuda que nós recebemos de Deus é quando nos colocamos debaixo da autoridade, do comando dEle. Por isso quem está na garupa não pega na rédea. Não pode tomar o comando. Eu queria que você, que está iniciando esse ano, crendo que 2017 será um ano de bênção sobre a sua vida, deixe o Senhor tomar as rédeas da sua vida. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por mais um dia na tua presença. Dia que o Senhor preparou para juntos nos reunirmos como teu povo, como igreja do Senhor. E cremos que o Senhor nos fortalece para continuarmos a caminhada. E nós temos essa clareza, essa convicção, que sem o Senhor, o caminho será frustrante. Mas os sofrimentos na tua presença serão a prova que contigo nós conseguimos ir além. E que o Senhor permita que nesse ano, cada família, cada vida que estás colocando debaixo do teu comando, entregando nas tuas mãos a rédea, que o Senhor possa nos surpreender em cada área da nossa vida. O Senhor abençoe cada um que está aqui nesse lugar. Que o Senhor nos dê firmeza em te seguirmos, em abrirmos mão dos nossos próprios caminhos, para nos submetermos ao teu caminho, porque o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. E que o teu Espírito Santo venha conduzir esse tempo de culto, de adoração, e que o Senhor nos toque com poder, que a tua glória seja manifestada nesse lugar, em cada momento desse culto, em nome de Jesus, amém e amém. Sai do seu lugar, dê um abraço no seu irmão, diga a paz do Senhor Jesus.
Bom estarmos juntos. Se você está nos visitando nessa manhã, eu vou pedir para que você permaneça em pé. Você que nos visita pela primeira vez, nós queremos deixar uma lembrança da igreja para você. Aqui, vocês estão visitando a gente? Sejam bem-vindos. Vocês duas? Não? Aqui? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Sejam bem-vindos. Vocês vão receber uma lembrança da igreja. Vocês possam voltar mais vezes. Aqui também, seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus te abençoe. Mais alguém que eu não estou enxergando daqui? Sejam todos bem-vindos. Que Deus continue fortalecendo a sua família. Em nome de Jesus. Todos podem ficar à vontade, se sentar. E confira agora, com atenção, as nossas notícias do IPI Notícias. Took me from the wayside, called me away, told me a lifeline and carried me home. Jesus, you're all I want, you're all I want. Open the horizon is where I look beyond. You're the silver lining, breaking through the storm. Jesus, you're all I want, you're all I want. Cast away in the violent sea, drifting away till you rescued me. You set my feet on solid ground. When I lost my grip, love held on tight. Even my words didn't change your mind. My guilt and shame lost in your grace. You took me from the wayside, called me around. Told me a lifeline, you carried me home. Jesus, you're all. Olá, tudo bem? Começa agora o IPI Notícias com as informações da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Marília. E vamos falar do CTC, o Centro de Treinamento Cristão. Através do CTC, queremos o aperfeiçoamento do povo de Deus para a obra do Ministério Cristão. A partir do dia 31, uma terça-feira, às 20 horas, você tem um compromisso marcado com o seu crescimento pessoal e espiritual. As fichas de inscrição de matrículas já estão disponíveis. Você deve preencher e deixar com os diáconos de plantão aos domingos ou na secretaria da igreja no horário do expediente durante a semana. Alguns dos cursos: Introdução à Bíblia, Treinamento de Liderança de Células e ainda classes temáticas para crianças de 2 a 10 anos, adolescentes e pré-adolescentes. Faça já a sua inscrição. Treinamento do Departamento Infantil e Líderes de Células. Objetivando integrar a visão da igreja em células e o departamento infantil, haverá no dia 28, sábado, às 2 da tarde, um treinamento que deseja incluir a equipe do departamento infantil, liderança de células e também os pais que queiram fazer parte da implantação desse novo material. Compareça porque a entrada é franca. Cursos da família. Invista em sua família através de um dos nossos cursos. Tenha mais informações procurando o Ministério de Família, que funciona aqui mesmo na igreja, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente, ou então pelo telefone 3422-3187. Fale com o Wagner ou então com a Shirley. E atenção, em mudança de horário do culto. No dia 29, o culto da manhã passa a acontecer em novo horário, às 10 horas da manhã. Não se atrase, hein? Assim, a condução da liturgia e as demandas de atividades que acontecem no culto da manhã serão melhores distribuídas. Então, atenção, confirmando, domingo, dia 29, o culto passa a acontecer às 10 horas da manhã. E por hoje é só. Um abraço e até a próxima.
Bom dia, irmãos, a graça e a paz. Amém? Graças a Deus por estarmos reunidos aqui para celebrar o nome do Senhor, para adorá-lo. Quero enfatizar, primeiramente, no dia 28, então no próximo sábado, nós teremos esse treinamento que vai conjugar departamento infantil, líderes de células e os pais. É um momento que está aberto a partir das 14 horas do próximo sábado, dia 28, para que todos possam entender um pouco mais desse novo material que nós estamos implantando na igreja, que vai unir tanto o departamento infantil com todas as suas atividades semanais, quanto as células, que acontecem também semanalmente, as reuniões das células semanais, e também os nossos lares, os momentos devocionais dentro dos nossos lares. Haverá esse tripé, então, de envolvimento: células, departamento infantil e famílias, lares. E você está convidado, você que é pai, você que faz parte do departamento infantil ou é líder de célula, você está convidado, mais do que isso, convocado, para no próximo sábado, dia 28, a partir das 14 horas, estar aqui para tomar conhecimento desse material e se envolver um pouco mais com essa mudança que a igreja está promovendo, ok? Nós esperamos você. Você viu aí no seu, na sua cadeira, no assento da sua cadeira, quando você chegou, você viu esse informativo, na verdade esse cartão aqui, que é a matrícula do CTC, Centro de Treinamento Cristão, que começa a partir do dia 31 de janeiro, terça-feira, às 20 horas. Tá? Você pode fazer a sua inscrição através desse formulário, dessa ficha de matrícula. Você escreve aí, preenche os seus dados com nome, data de nascimento, fone, celular, e-mail, e depois preenche, assinala o curso de sua preferência. Só um aviso a respeito do curso de jovens e adultos. O curso, nós temos 2 cursos aqui para jovens e adultos: Introdução à Bíblia e Treinamento de Liderança de Células. Esses 2 cursos, que são cursos modulares, que vão durar entre 9 e 10 módulos, serão oferecidos 2 vezes no semestre. 2 vezes. Então, você que fizer o curso Introdução à Bíblia, poderá, posteriormente, dentro do mesmo semestre, fazer o treinamento de liderança de células. E o inverso também. Você que fizer o treinamento de liderança de células primeiro, poderá depois se inscrever no Introdução à Bíblia, no segundo momento. Então, esses 2 cursos serão oferecidos 2 vezes dentro do mesmo semestre. Ok? Havia essa dúvida, então fica aí o esclarecimento a respeito. Não nos esqueçamos que a partir do próximo domingo, pela manhã, o nosso culto deixa de acontecer às 10h30 e passa a acontecer às 10 horas da manhã. Então vamos ficar atentos aí com essa pequena mudança de 30 minutos no nosso culto, que será antecipado das 10h30 para as 10 horas, ok? A partir do próximo domingo, dia 29. Queria convidar aqui à frente, nesse momento, a Karina e o Marcelo, que vão trazer o seu filhinho, o Henrique, e também estão ali. Queria pedir ao Marcelo, está chegando aí. Marcelo, a Karina está aqui, ó. E toda a família, eles estão sendo acompanhados também, a Sandra, o Ricardo, é isso, né? Podem vir aqui à frente, por favor. Nós vamos orar pela vida do Henrique nesse momento, consagrando a vida dele ao Senhor. Podem vir aqui, podem subir. Que Deus abençoe muito a vida do Henrique e abençoe também a vida, Marcelo e Karina, de vocês, para que vocês tenham sabedoria na educação da vida do Henrique. E que a Sandra, o Ricardo, que estão acompanhando aqui, sejam também uma bênção na vida dessa família, na vida das crianças, especialmente na vida do Henrique. Nós pedimos a Deus
essa bênção sobre essa criança. A palavra do Senhor diz: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Nós cremos que as crianças têm um lugar muito particular, um lugar único na presença de Deus, no coração de Deus. E é por isso que nós investimos nas crianças, nós oramos por elas, nós as ensinamos no caminho do Senhor, porque também é verdade que quando nós ensinamos as nossas crianças no caminho do Senhor, eles jamais se desviarão dele. E se vierem a tomar desvios, eles retornarão para esse caminho, porque o caminho ficará registrado em seus corações. Amém? Vamos orar? Queria pedir a vocês agora que fechassem os olhos. Eu queria pedir à igreja que se colocasse de pé. Vamos orar pela vida do Henrique nesse momento. Vamos pedir a bênção do Senhor sobre a vida dele. Pai Santo, em nome de Jesus, nós queremos apresentar diante de Ti a vida, Senhor, desta criança. Nós louvamos pelo Henrique, louvamos-te, ó Deus, por tudo quanto ele já trouxe de influências benéficas para dentro desse lar. Te louvamos, ó Deus, pela vida do Marcelo, da Karina como pais, que eles jamais abram mão, Senhor, da responsabilidade que têm, Senhor, de educar as crianças que o Senhor concedeu a eles no caminho que elas devem andar, e especialmente o Henrique possa ser, ó Deus, conduzido por caminhos de vida, por caminhos de esperança, por caminhos de cura, por caminhos de santificação. Abençoa, Senhor, esta criança com toda a sorte de bênçãos. Abençoa essa família com toda a sorte de bênçãos espirituais. Nós pedimos isso ao Senhor em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. A igreja também pode se assentar. As crianças podem vir aqui à frente. Acho que os 2 domingos que passaram foram mais silenciosos, porque o meu Davi não estava aqui, né? Eu já vi ele gritando no meio da oração pelo Henrique. Agora estamos de volta, né, Caleb? E o Davi gritando aí, né? Podem vir as mães também que quiserem trazer seus filhos. Queria pedir para os pais deixarem os filhos lá embaixo e subirem, porque a equipe já está preparada, escalada para trabalhar o material, para ensinar a palavra do Senhor para as crianças. E vocês também devem vir para que o culto seja para vocês alimento, como será também para os filhos de vocês. Vamos orar? Pai, te agradecemos por cada um desses pequeninos, porque eles são muito bem-vindos no teu reino. Obrigado porque o Senhor tem dado aos pais condições para criarem os filhos nos teus caminhos, e que de maneira alguma os pais venham ficar desanimados, que o inimigo não tenha lugar nessas famílias, no coração dessas crianças, mas que o Senhor as proteja, as envolva, e que o teu amor seja maior do que qualquer outra coisa sobre a vida deles, em nome de Jesus. Abençoe também toda a equipe do Ministério Infantil, que estará lá agora disponível, pronta para ensinar a palavra do Senhor sobre a vida desses pequeninos. E que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. As crianças podem descer. Vamos ficar em pé e adorarmos juntos ao Senhor. Como é bom sentir que os olhos do nosso Senhor Jesus Cristo estão sobre nós, estarão sobre essas crianças lá embaixo também. E é isso que a gente vai declarar nesse louvor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim,
Quando sondas o meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Declara, igreja. Tudo sabes de mim, quando sondas o meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de ti. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Só as vozes, declara, igreja. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Amém. Amém. Ele está cuidando de nós, está cuidando do nosso futuro, da nossa família, da nossa casa, nossa profissão, e que a gente possa colocar tudo nas mãos dele. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de nós. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim.
Eu amo a sua casa e não ando sozinho, jamais não estou sozinho, pois sei, pois cuida de mim, pois cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Creio que Deus cuida de todas as áreas da sua vida. Por isso, se você crê que Ele tem cuidado do seu trabalho, das suas finanças, você pode nessa manhã devolver em gratidão, independência a Ele, os dízimos e ofertas. Você pode fazer isso com alegria, com liberalidade, porque a maior expressão do nosso culto é a entrega, e a entrega de tudo aquilo que a gente é, de tudo aquilo que a gente tem. Ofereça ao Senhor nessa próxima canção a sua vida, o seu trabalho, a sua família. E você que veio preparado nessa manhã para entregar o seu dízimo, a sua oferta, faça isso. Faça pela fé. Faça porque Deus tem suprido, porque Ele tem cuidado de você, tem cuidado da sua família. E você pode fazer isso para que também o reino de Deus continue avançando, para que pessoas como serviram a Deus na Casa das Formigas, como uma irmã tão querida que faleceu a semana passada, mas o trabalho permanece, porque Deus levantou igrejas como a nossa para suprir tantas pessoas que têm servido não só aqui, mas em tantos lugares do mundo. Por isso, faça isso crendo que a obra do Senhor, ela não para, ela não retrai, ela só avança. Enquanto cantamos, faça isso em nome de Jesus. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, mesmo que seja dor que me una a ti. Sempre hei de
suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me vier chamar nos céus com serafins, eu irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Deus de graça, nós somos agradecidos ao Senhor por estarmos reunidos aqui nessa manhã, Deus, para adorar ao Senhor. E que o nosso coração esteja mais perto, nosso coração seja atraído até a Tua doce presença. Senhor, que a Tua presença santa encha o nosso coração também de alegria, porque na Tua presença há plenitude de alegria, Senhor. Deus, eu peço agora a Tua bênção, Senhor, sobre a vida da Alice, essa criança de 7 meses, ó Deus, que nasceu prematura, que está na UTI neonatal. Nós pedimos a Tua proteção, cuidado sobre ela, sobre a sua família, em nome de Jesus. Que o Senhor aguarde, que o Senhor, ó Deus, auxilie para que ela amadureça e possa ir para a sua casa com seus pais. Nós oramos também pedindo a Tua bênção, Senhor, sobre a família da irmã Delci, enlutada, Deus, as igrejas que contribuíam com aquela irmã, Senhor, que sentem o distanciamento agora por causa do seu falecimento. Nós pedimos a bênção do Senhor e o cuidado do Senhor. Oramos também, Deus, nesta manhã, pela vida de cada pessoa que entra neste lugar, neste templo, e que precisam de um toque especial das Tuas mãos. Senhor, nós não saímos das nossas casas, nós não viemos aqui para sairmos do mesmo modo, mas nós sabemos que só podemos sair diferentes se o Senhor falar ao nosso coração, se o Senhor tocar a nossa vida, se o Senhor renovar a nossa mente, se o Senhor nos encher, ó Deus, de sentido, de propósito, de significado. Então, Senhor, nós colocamos o restante desse culto, em que agora vamos ouvir da Tua palavra, nas Tuas santas mãos, pedindo que o Senhor nos fale ao coração, pedindo, ó Deus, que o Senhor nos oriente, para que nós não erremos o caminho, para que nós não tomemos, ó Deus, trilhas escorregadias,
resultado, Senhor, de escolhas equivocadas, mas que nós ouçamos a Tua voz e decidamos com sabedoria de acordo com a Tua voz. Nós pedimos isso agora no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Esse tem sido o nosso tema do ano, Cristo cura, e também o nosso tema deste período inicial do ano. Nós estamos orando, pedindo a Deus que o Senhor realmente traga cura sobre a nossa vida. Especialmente, temos tratado fizemos isso na semana passada e faremos hoje, nos próximos 2 domingos, sobre o tema da cura na perspectiva de usar a palavra cura como um acróstico. O C que usamos na semana passada foi o C de comunhão. E nós estudamos as evidências de uma verdadeira comunhão com Deus. Hoje, o U de cura será o U de unidade. E nós queremos trabalhar o tema princípios que promovem a unidade. E o texto que vai servir de base para a nossa reflexão é este que está aí projetado. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 6, até o capítulo 3, o verso 9. É um texto um pouco longo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 6. Nós vamos entrar no capítulo 3 e ler até o versículo 9. Então, queria pedir a você que tomasse a sua Bíblia agora e que, com atenção, pudesse ouvir a leitura desse texto da Palavra de Deus. Princípios que promovem a unidade. Como o pastor Valdir já citou, também eu na oração citei, essa semana passada nós perdemos a irmã Delci Esteves, missionária, que trabalhou por anos em Moçambique, na Casa das Formigas, uma missionária que estava vinculada ao nosso quadro de missionários da igreja local e que faleceu. E nós louvamos a Deus pela vida, pelo tempo de vida, pelo ministério tão longevo, profícuo que Deus deu a essa irmã. E sabemos que os frutos do nosso trabalho serão vistos na eternidade, muito menos aqui, e mais na eternidade. E certamente todos os frutos que essa irmã produziu para a glória de Deus estão registrados e serão recompensados na eternidade. Louvado seja o Senhor. Versículo 6 do capítulo 2 de 1 Coríntios, a palavra de Deus diz: Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está?
Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós temos recebido o Espírito do mundo. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo o homem? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Amém. Princípios que promovem a unidade. Queria que você pudesse deixar a sua Bíblia aberta e nós vamos utilizando esse texto para refletir sobre este tema. Mas os 4 primeiros capítulos que nós temos diante de nós, em 1 Coríntios, são, na verdade, capítulos que nos falam sobre as divisões da igreja de Corinto. Paulo usa aquilo que nós delimitamos em 16 capítulos para tratar uma série de desajustes, de desordens na igreja de Corinto. E desses 16 capítulos, 25% da carta, das dezenas de assuntos, dos inúmeros assuntos que Paulo trata, 25% da carta é dedicado a tratar os problemas das discórdias, das divisões, das contendas, dos partidarismos que havia na igreja de Corinto. O apóstolo Paulo entende que esse era um problema grave, que precisava ser enfrentado de frente. Ele não economiza, não poupa a igreja, mas ele fala com clareza a respeito desse problema que havia lhe sido informado por alguns irmãos, que ele diz no capítulo 1 que era a casa de Cloé, ou a casa de Cloé, que vão até Paulo, ou que enviam uma carta a Paulo, e dizem a Paulo da gravidade que isso estava se tornando no meio daquela igreja, da igreja de Corinto. Paulo usa, e a temática principal dos 4 primeiros capítulos é exatamente o fato de que aquela igreja era uma igreja que havia aderido a partidos, era uma igreja que havia se esfacelado, uma igreja que havia se dividido, não havia unidade. E me parece que o que Paulo está querendo livrar essa igreja é do mais absoluto fracasso. Essa igreja entraria em colapso, ela fracassaria caso Paulo fracassasse no seu modo de corrigir a igreja quanto à sua desunião, quanto ao seu partidarismo, quanto à sua falta de unidade, quanto à sua falta de coesão.
de estarem todos debaixo de uma mesma visão, de uma mesma bandeira. Na verdade, talvez Paulo permita que os seus ouvidos sejam tocados pelas próprias palavras do Senhor Jesus, que de alguma maneira chegam até Paulo. Que palavras são essas? Palavras que nos mostram que nem mesmo no inferno se pratica tal loucura. Nem mesmo o inferno é louco o suficiente para permitir que as suas fileiras se dividam, para permitir que o seu exército ande com visões e propósitos diferentes. Certa feita, Jesus estava libertando pessoas de possessões, de influências malignas. E os fariseus se aproximam, observam aquilo e dizem: esse faz tal obra, expulsa demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Jesus ouve isso. E o argumento de Jesus é o seguinte: se eu expulso demônios em nome do maioral dos demônios, Beelzebu, o inferno está dividido. E se o inferno está dividido, ele não subsistirá, porque uma casa dividida não subsiste. Uma casa dividida não permanece. Jesus está dizendo que todo o reino que se divide vai ficar deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás, então, expele demônios pelo poder de Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Jesus está dizendo: nem mesmo o inferno pratica tal loucura. Mas, infelizmente, muitas vezes, nós, Igreja de Cristo, Igreja de Corinto, praticamos essas coisas. Vivemos essa desunião, esse partidarismo, essa contendas, ciúmes, discórdias que vão nos dividindo e nos separando. A falta de unidade da igreja, meu irmão, é um problema, segundo lei nesse texto, que está abaixo da superfície. Às vezes nós tratamos a falta de unidade da igreja como algo muito banal, superficial, coisas que simplistas. Nossos argumentos são extremamente simplistas a respeito do fato por que uma igreja se partidariza, por que uma igreja se divide. Existe muita coisa abaixo da superfície aqui. E o que o apóstolo Paulo está fazendo, ao tratar disso em 4 capítulos, é mostrar que existe muita coisa abaixo da superfície. O que nós vemos é apenas a ponta do iceberg. Abaixo da superfície existe o perigo, lá reside o maior perigo. Aquilo que nós não vemos e que falam da falta de unidade. Aquilo que nós não percebemos, mas que falam da falta da unidade da igreja. Talvez nas conversas que Paulo tem com os da casa de Clói surge um diagnóstico. Paulo vai ouvindo o pessoal lá da igreja de Corinto, dessa família a quem Paulo tinha proximidade, e naquela anamnese, naquela observação, ele vai percebendo que pode e deve existir problemas mais profundos, e um diagnóstico precisa ser dado. E eu observo que no capítulo 3, nos primeiros versículos, Paulo nos mostra um pouco do retrato dessa igreja. Ele traça um pouco do perfil dessa igreja. Observe, por favor, capítulo 3, verso 1 e 2 diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. A primeira característica dessa igreja
era o fato de que a igreja de Corinto era uma igreja imatura. Faltava nessa igreja maturidade. Eles não eram experimentados. Paulo diz, olha, eu não pude falar a vocês coisas com mais profundidade. Eu tive de ficar na superfície dos assuntos. E não pude me aprofundar, porque vocês são como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber. Crianças precisam, na sua fase inicial de vida, de leite. Essa é a dieta básica da criança. Mas chega um momento em que a criança precisa deixar o leite e passar a se alimentar de alimento sólido, básico. Ou isso vai gerar deficiências, ou isso vai produzir enfermidades. É da natureza orgânica da criança esse crescimento, essa necessidade de alimento mais sólido. Mas Paulo diz, eu não pude fazer isso. Eu só dei a vocês leite, porque vocês não podiam suportar uma comida um pouco mais sólida. É ridículo, às vezes cômico, mas no final das contas a gente precisa reconhecer que é trágico. Quando nós estamos lidando com pessoas maduras, mas que agem como crianças. Não é ridículo você lidar com uma pessoa que já decorrido o tempo deveria agir como uma pessoa madura, mas os seus questionamentos, as suas ações ainda são ações pueris, infantis, criancice pura. Paulo diz, quase que numa palavra irônica, dizendo, olha, é ridículo o modo como vocês se comportam. Porque o comportamento de vocês é um comportamento ainda pueril. Vocês são infantis. Os atos de vocês são atos de criança. Vocês já estão aí decorrido o tempo, há 10, 20, 30 anos, mas vocês ainda não cresceram o suficiente. Hebreus capítulo 5 nos fala um pouco a respeito de uma igreja assim. A igreja dos Hebreus, a quem o autor escreve, nós não sabemos quem é o autor, mas ele diz no versículo de número 11 do capítulo 5, que ele tinha muita coisa difícil a dizer e a explicar, mas ele não fazia isso. Por quê? Porque aquelas pessoas haviam se tornado tardias em ouvir. Versículo 12, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, vocês têm novamente a necessidade de que alguém vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Agora observe, por favor, a questão da maturidade nos é esclarecida nesse texto, pelo fato de que alguém que recebe leite, não recebe leite porque lhe falta conhecimento, mas recebe leite porque lhe falta a prática do conhecimento. Paulo diz que os adultos, aqueles que adquiriram maturidade, são aqueles que se alimentam de alimento sólido, para aqueles que pela prática, têm as suas faculdades exercitadas. Irmãos, a imaturidade espiritual não é necessariamente falta de conhecimento da palavra. Também, mas não necessariamente. Alguém pode ter conhecimento das Escrituras, pode ter conhecimento da palavra, mas ainda assim ser imaturo. Por quê? Porque lhe falta o essencial, a prática.
Porque o que nos gera maturidade espiritual não é apenas conhecer o que a Bíblia diz, mas é não praticar o que a palavra de Deus diz. Pior do que alguém que não conhece é alguém que, conhecendo, não pratica. Talvez essa seja a característica mais real de alguém que esteja vivendo ainda a imaturidade da fé. O apóstolo Paulo, então, no seu diagnóstico dessa igreja, da igreja de Corinto, ele diz: vocês ainda estão agindo como crianças. Em seguida, o apóstolo Paulo diz assim, observe aí por favor os versículos que já lemos, mas agora com outras nuances. Ele diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Versículo 2 ele diz: nem ainda, final do versículo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Versículo 3: porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e ainda andais segundo o homem. Uma segunda característica dessa igreja era que a igreja de Corinto era uma igreja carnal. Há duas formas de se viver a vida cristã. Gálatas capítulo 5 nos diz: se andais no Espírito, não satisfareis os desejos, as vontades apaixonadas da carne. Se você anda no Espírito, você não satisfaz os desejos apaixonados da sua carne. Essa é uma maneira, andar no Espírito. A outra maneira é essa que Paulo revela aqui no capítulo 3. Ele diz assim: porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Você pode andar segundo o Espírito ou andar segundo o homem. Aqui a Bíblia diz que essa igreja andava segundo os desejos do seu coração, as suas vontades. Era uma igreja que estava sendo conduzida não pelo que o Espírito Santo dizia, mas pela carne. Observe, versículo 4 do capítulo 3, diz assim: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Paulo ainda diz, vocês têm algumas características, vocês são imaturos, carnais. Paulo está dizendo isso à igreja de Corinto. Vocês são imaturos, carnais, e vocês ainda colocam no centro os homens. Antropocêntricos. Cristo não está no centro. Vocês ainda conseguem se tornarem partidários de times. Vocês têm times aí. Que coisa absurda. Ontem teve um torneio que não valeu nada. Nada. E conseguiram brigar num torneio que não vale nada. Ainda mandaram uma foto para mim, hoje de manhã. Lembrei de você. Eu fiquei vendo aquela foto, pensei, será que é alguma foto da década de 90, quando esse time ganhava alguma coisa? Conseguiram brigar dentro de campo. Num torneio que, repito, não valeu nada. Por quê? Porque nós somos partidaristas. Quando eu falo dessa forma, como falo, eu estou, na verdade, representando a minha paixão. Eu estou falando daquilo que enche o meu coração, do meu time. Eu estou dizendo assim, eu gosto, eu sou corintiano, então eu defendo o Corinthians e digo que o título ontem não valeu nada, era um torneio amistoso. Por quê? Porque existem paixões dentro do meu coração que faz com que eu me divida, vista a camisa e lute por aquela camisa.
ainda dentro de igrejas, Paulo está dizendo, isso acontecia. Por quê? Porque nós somos assim por natureza. Eu sou de Paulo, alguém cujo conhecimento é mais profundo. Eu sou de Apolo, eu gosto da maneira como ele fala, da maneira como ele se apresenta, da maneira como ele se porta. Não. Eu sou de Pedro. Pedro é alguém com uma liderança mais forte. Eu gosto desse tipo de liderança. Antropocentrismo. Outra característica que Paulo apresenta dessa igreja é que era uma igreja competitiva. E eu te digo, meu irmão, preste atenção. Partidos e times pressupõem uma competição. Se existia a turma de Paulo, e existia a turma de Apolo, e se existia a turma de Pedro, então é porque existia uma competição. Uma igreja competitiva. Vamos ver quem faz melhor. Vamos ver quem cresce mais a célula. Vamos ver quem canta melhor. Vamos avaliar aqui quem prega melhor. Vamos avaliar aqui quais são os melhores líderes desse curso ou daquele curso. Vamos avaliar quem são os melhores líderes desta ou daquela célula. Então nós começamos a criar competições, porque quando nós temos pessoas que estão no centro, e essas pessoas que estão no centro se tornam a nossa camisa, a nossa cor, a nossa paixão, nós entramos numa competição. Nós brigamos por aquilo. Nós argumentamos a respeito daquilo, e quando os argumentos acabam, nós xingamos. Dentro de igrejas, isso aconteceu em Corinto. A única maneira de salvar essa igreja da morte e do seu inevitável fracasso é estabelecer os princípios que promovem a unidade. E eu gostaria que você pudesse observar comigo que existem alguns princípios nesse texto que podem ser úteis, muito mais do que simplesmente nós usarmos clichês, usarmos uma linguagem muito superficial a respeito da falta de unidade da igreja. Então a gente usa alguns tipos de clichês já prontos para dizer, então vamos ser unidos, irmãos. Não é isso, a questão é mais profunda, está abaixo da superfície, a causa. O problema não é simplesmente dar um remedinho para dor de cabeça que sara. Não, existem questões, existe um tratamento que precisa ser realizado, e isso está mais profundo. Primeira coisa que Paulo apresenta para nós está aí no capítulo 2, versos 6 a 9, quando ele diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Primeiro, o apóstolo Paulo apresenta um princípio para que nós possamos promover a unidade da igreja. E ele diz, a primeira coisa que vocês precisam é de amadurecimento. Se são imaturos, precisam de amadurecimento. E o verso 6 diz assim: expomos sabedoria entre os experimentados. A palavra experimentado
é uma palavra grega que nos fala a respeito de perfeição ou aperfeiçoamento. Ele está dizendo assim: olha, nós só podemos falar determinadas coisas que nos vêm da parte de Deus, que são expressões da sabedoria de Deus, entre aqueles que estão sendo aperfeiçoados, entre aqueles que estão amadurecendo, caminhando em amadurecimento. O amadurecimento cristão só se promove, meus irmãos, preste atenção nisso. O amadurecimento cristão, o aperfeiçoamento cristão, só é promovido quando nós temos experiências com Deus. A verdadeira sabedoria, que é a característica dos experimentados, ou dos amadurecidos, ou dos aperfeiçoados, são pessoas que sabem reconhecer as ações de Deus nos eventos da vida. Paulo está dizendo o seguinte: irmãos, eu só pude falar a vocês de sabedoria que vem de Deus por causa que houve ou há um grupo de experimentados. Não a sabedoria deste século, porque a sabedoria deste século raciocina de acordo com a lógica deste século. Mas a sabedoria que vem de Deus é uma sabedoria com princípios diferentes, com percepções diferentes da realidade, com visões diferentes daquilo que se impõe diante deles. Então os experimentados conseguem entender, por exemplo, um sofrimento na vida, não como castigo de Deus. Aqueles que são imaturos, não. Os imaturos olham a situação difícil e dizem: Deus está contra mim. Não, os experimentados olham a situação difícil na perspectiva da sabedoria de Deus. E porque olham de acordo com a sabedoria de Deus, identificam Deus nos eventos difíceis da sua vida. Os imaturos não. Os imaturos logo dizem assim: Deus está contra mim. Aqueles que estão experimentados, que estão tendo experiências com Deus, aqueles que estão crescendo, que estão sendo aperfeiçoados, conseguem identificar a sabedoria de Deus em todas as circunstâncias da sua vida. Conseguem identificar a sabedoria de Deus naquela situação familiar complicada, naquele relacionamento complicado com o esposo, com a esposa, com os filhos, naquela situação difícil da vida financeira, naquela situação difícil da vida emocional, da vida afetiva. Tudo não é observado apenas como alguém que tem maturidade na vida, mas como alguém que já amadureceu porque teve experiências com Deus. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias experiências com Deus, por várias provações, sabendo que a experiência com Deus da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita da sabedoria de Deus, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, nega, e ser-lhe-á concedida. O que Tiago está dizendo? Ele está dizendo: olha, há situações na nossa vida que estamos vivendo para que haja uma promoção de amadurecimento. Aquela situação na nossa vida é, na verdade, um evento de Deus para promover amadurecimento.
E a única maneira de nós entendermos verdadeiramente Deus agindo no meio daqueles eventos é quando nós recebemos sabedoria de Deus. Tiago diz: tende, irmãos, alegria ao passardes por várias experiências com Deus, ainda que sejam experiências difíceis de provação, porque a provação, ela efetua na vida de vocês crescimento, perseverança, amadurecimento. Observe, por favor, veja aí. Tiago diz: para que em nada sejais deficientes. Ele diz: para que vocês adquiram maturidade, maduro. A palavra maduro, ou perfeito em algumas versões, que está em Tiago, é a mesma palavra de experimentado, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 6. É a palavra teleós, que significa amadurecimento, aperfeiçoamento, que significa desenvolvimento da fé. Ele está dizendo: olha, essas provas, essas dificuldades promovem um amadurecimento de vocês. Irmãos, por que nós, se queremos unidade, precisamos amadurecer? Pelo simples fato de que uma pessoa madura já não briga por qualquer coisa. Pelo simples fato de que uma pessoa madura sabe escolher suas batalhas. Pelo simples fato que uma pessoa madura, ela já não entra em qualquer tipo de peleja. Porque ela entende que aquele tipo de luta não vale a pena. Não vale a pena entrar naquele tipo de discussão. Não vale a pena entrar naquele tipo de problema. Então ele se retrai, fica de lado e deixa os cachorros brigarem. Uma pessoa imatura, o lema dela é: eu dou um boi, uma boiada, o que for preciso, eu quero entrar para não sair dessa briga. Nós precisamos amadurecer na fé. Porque o amadurecimento da fé vai dizer para nós assim: olha, isso é vaidade. Você só quer ganhar essa disputa por causa da sua vaidade. Só isso. Você só quer sobrepor-se ao outro e criar divisões por causa do seu orgulho. Só por causa disso. E aí, quando a gente amadurece na fé, a gente percebe que essas coisas não valem a pena. Que Salomão já disse: tudo é vaidade, correr atrás do vento. E essas coisas são uma corrida desesperada atrás do nada. Atrás do nada, do vapor, do vento. Segundo, se o problema da igreja, quando Paulo faz o seu diagnóstico, é carnalidade, então é necessário buscar espiritualidade. Buscar a espiritualidade. Veja o que diz no capítulo 2, verso de número 6, até o verso, aliás, do verso 10, desconsidere aí o que está na projeção. É do verso 10 até 16. Buscar espiritualidade, do verso 10 até 16. Diz assim: mas Deus, Paulo diz, olha, Deus está preparando coisas tão elevadas para vocês, que não vale a pena entrar nessa luta que gera divisões. Porque o que Deus está preparando é muito elevado. E Deus revelou isso pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Diga assim, meu irmão: todas as coisas são discernidas espiritualmente. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo diz, olha, busquem espiritualidade. Busquem ser conduzidos por aquilo que o Espírito fala. Busquem ser dirigidos e guiados por aquilo que são do alto, das coisas do Espírito de Deus, porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Terceiro, no capítulo 3, o apóstolo Paulo nos mostra que nós precisamos colocar o homem em seu lugar. E isso combate o antropocentrismo que essa igreja estava vivendo. E ele diz assim, versículo 5, quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem é? Quem são os homens? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo nem que o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Paulo diz, olha, para a gente verdadeiramente criar uma unidade mística do corpo, a gente precisa promover amadurecimento. Precisamos sair da carnalidade, buscar mais espiritualidade, um relacionamento mais íntimo com o Espírito, que nos faça entender as coisas espiritualmente, não a partir de uma visão carnal. E nós precisamos colocar o homem no seu lugar. Irmãos, eu digo que esse texto nos esclarece que o homem tem o seu lugar no projeto de Deus. Mas nós precisamos entender qual é o lugar do homem nesse projeto. Eu não estou dizendo que o homem não tem o seu lugar, que o homem não deve ser desconsiderado em absoluto em todas as coisas. Não é isso. O que eu estou dizendo é que o homem tem o seu lugar e nós precisamos entender qual é esse lugar. Observe, a Bíblia diz, quem é Paulo, quem é Apolo? E ele mesmo responde, são servos. Servos por meio de quem vocês creram. Ou seja, Paulo diz, eles são servos, eles estão ali para servir. E segundo, eles são apenas instrumentos de Deus. Nada além de instrumentos, servos por meio, pelo qual, por intermédio de quem vocês creram. Eles são apenas veículos, são apenas os canais, são servos, canais de algo. E ele vai dizer, no capítulo 4 que nós lemos no versículo 1, ele vai dizer assim, importa que os homens nos considerem apenas como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Quem são os pastores de uma igreja? Quem são os líderes de uma igreja? Em todas as esferas da liderança, quem são? Apenas servos, ministros de Deus. São apenas mordomos, dispenseiros de algo que Deus lhes deu e que eles precisam repartir com sabedoria para que a ninguém falte. Dispenseiro é alguém que tem acesso à dispensa. Dispenseiro é alguém que administra os bens daquela casa. E ele administra os bens com sabedoria. Apenas isso, Paulo diz. É isso que vocês devem considerar. Vocês devem ver se há sobre estes a autoridade de Deus para dispensar, para entrar na dispensa e saber dividir os bens para que não falte. Essa é a tarefa. E ele diz que o homem tem sua tarefa, plantar e regar. Plantar e regar. Essa tarefa foi dada por Deus, conforme o Senhor concedeu. Alguns Deus chama para plantar, outros Deus chama para regar. Mas cada um tem a sua função exata no corpo de Cristo. Uns regam, outros plantam, mas nenhum deles tem a capacidade de fazer crescer. Cresceu porque era fulano de tal. Se era por fulano de tal que cresceu, então não era obra de Deus, era obra do homem.
E com homem vem e com homem vai. Mas se cresceu por obra de Deus, o homem vem, vai e a obra permanece. A Bíblia diz que esses homens receberam de Deus, conforme o Senhor concedeu. Deus se utilizou deles, segundo diz aí o verso 6, o crescimento veio de Deus. Deus apenas se utilizou deles. E esses mesmos homens nada fariam sem Deus, seriam inúteis sem Deus. O verso 7 diz isso, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Sem Deus esses homens seriam inúteis. E por fim, todo aquele que se arrisca a liderar, todo aquele que se arrisca a servir o reino de Deus, todo aquele que diz, eu estou aqui para colocar-me no batalhão do fronte da igreja, eu estou aqui para servir, pode ter uma certeza, meu irmão, vai sofrer, mas pode ter uma certeza maior ainda, que é essa que está aqui no versículo de número 8. Nós que plantamos e regamos somos um, e cada um de nós vamos receber recompensa de Deus. Não haverá um que ficará sem a recompensa divina, porque Deus não ficará devendo a nós absolutamente nada. E eu quero encerrar dizendo que, para que a unidade seja estabelecida, nós precisamos promover o amadurecimento, buscar a espiritualidade, colocar o homem no seu lugar e entronizar Cristo. O verso 6 a 9 diz isso, mas eu queria destacar o versículo 9, que diz assim, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Veja que Deus é o centro. Deus é o centro. Deus é o centro. O crescimento vem de Deus, o galardão, a recompensa é Deus quem dá. De Deus nós somos apenas cooperadores, a lavoura, que é o povo, é de Deus. O edifício, que é o povo, que é a obra que está sendo edificada, é de Deus. Tudo é de Deus. Precisamos entronizar Cristo. Agora, observe comigo. Nós sempre dizemos assim, que a igreja tem uma missão. Nós dizemos assim, a igreja tem uma missão. É errado dizer isso? Não, não é errado dizer que a igreja tem uma missão. Não é errado. Só que se nós levarmos isso à última instância, a igreja não tem uma missão. Quem tem uma missão é Deus. E Deus usa a igreja. Por isso a Bíblia diz que a igreja tem uma comissão. Nós somos comissionados. Mateus 28 é a grande comissão. Se nós formos levar à última instância, a igreja nada opera. Quem opera é Deus. E nós somos apenas cooperadores. Deus está fazendo. E eu diria, aqui usando a palavra do pastor Messias Anacleto Rosa, se eu não atrapalhar, como líder, Deus age. A maior cooperação que eu posso dar para o reino de Deus é, no mínimo, não atrapalhar o que Deus está fazendo. E como que eu não atrapalho? Quando eu discerno as coisas espiritualmente, quando eu busco maturidade, quando eu estou ali na presença do Senhor, para quê? Para colocar o homem no seu lugar, entender qual é o lugar de Cristo, o centro, e entronizá-lo. Apenas isso. Vamos ficar de pé, irmãos. Porque de Deus somos cooperadores. A unidade cura. A unidade cura a igreja de uma vida superficial, imatura, que jamais se aprofunda no seu relacionamento com Deus. Porque quando há unidade, é porque há também experiências com Deus que geram maturidade. A unidade cura a igreja de uma vida carnal e improdutiva, que não é capaz de enxergar a gloriosa manifestação do Espírito e o seu profundo desejo de glorificar a Cristo. Porque quando há unidade, é porque há também espiritualidade. Onde há espiritualidade, a vida carnal e improdutiva é neutralizada. A unidade cura a igreja de uma vida rasa e medíocre,
que tem no centro seus próprios desejos e seus ídolos de palha, homens. Se a espiritualidade coloca o homem no seu lugar, se a unidade coloca o homem no seu lugar, então, logo, a unidade cura a igreja. A unidade cura a igreja de uma vida cheia de ciúme, orgulho, vaidade, que não consegue entronizar e glorificar a Cristo, que está no centro e que é o centro da igreja e da sua missão. A unidade cura a igreja. Vamos orar, e eu gostaria de pedir a você que nós encerrássemos esse culto orando, pedindo perdão a Deus. Se nós temos sido partidaristas, ciumentos, vaidosos, e pedindo ao Senhor que promova em nós maturidade, que nos leve a um relacionamento mais profundo com o Espírito e assim nos dê espiritualidade, que nos ajude a entender a função para a qual fomos chamados e também os nossos líderes foram chamados, e que nos ajude a compreender que na igreja o trono é de Cristo, e se Cristo não estiver nele, ele sempre estará vazio. O trono é de Cristo. Pai Santo, nós queremos pedir ao Senhor que purifique o nosso coração. Nós queremos pedir que o Senhor nos santifique. Nós queremos pedir que o Senhor nos perdoe, ó Deus, dos nossos equívocos, dos nossos erros. Que o Senhor nos perdoe, ó Deus, da atitude mesquinha, da atitude, ó Deus, humana demais, carnal, da atitude imatura. Ó Deus, que o Senhor nos limpe de toda a idolatria. Ó Deus, que nós prestamos, todo culto à personalidade que há no meio da igreja evangélica brasileira, mundial. Que o Senhor nos perdoe, ó Deus, de colocarmos o homem no trono e não darmos ao Senhor o lugar que lhe é devido. Pai, nós queremos nesta manhã pedir ao Senhor que nos faça apenas cooperadores. Que o Senhor não nos deixe atrapalhar a obra que o Senhor tem para realizar. Que o Senhor não nos deixe atrapalhar, Senhor, a obra que o Senhor tem para realizar na tua igreja. Que o Senhor, ó Deus, cumpra os teus projetos e planos. E que nós sejamos apenas cooperadores. Nós sejamos apenas ajudadores. Nós sejamos apenas coadjuvantes, porque o protagonismo é do Senhor. O Senhor está no centro, a glória lhe pertence, a honra também é tua. E nós damos todo o elogio àquele que tem a autoridade nos céus e na terra. Pai, estende as tuas mãos para nos abençoar e cura-nos como igreja, Senhor. Leva-nos, ó Deus, a voos mais altos, a mergulhos mais profundos. Leva-nos, Senhor, a viver uma vida espiritual mais intensa. Leva-nos, ó Pai, como igreja, a vivermos aquilo que o Senhor planejou para nós como povo de Deus. O que o Senhor planejou para essa comunidade local. Nada, nem ninguém poderá impedir que aconteça. Por isso, Senhor, ajuda-nos, nós te pedimos no nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia. E que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam e permaneçam sobre a sua vida hoje e para sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor seja com você. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti, Jesus.
Jesus, eu preciso de ti.